Seguimos agora em direto para Bissau, onde está o correspondente da RTP, o Valdir Araújo. A quem pergunto, Valdir, como é que está a situação nesta altura na capital da Guiné-Bissau? Estamos à espera da conferência de imprensa do Presidente da República. A Presidência convocou uma conferência de imprensa cerca de 40 minutos atrás. O Presidente da República já se encontra no Palácio. Todos os membros do governo que estavam no Palácio, que foi, portanto, cercado, foram libertados. E agora vamos então partir a ouvir a declaração que a Presidência vai prestar aqui aos jornalistas, aqui no Palácio Presidencial. Valdir, tu que estiveste na cidade durante a tarde, como é que reagiu a população guineense? Muito assustada e com muita pouca informação e com receio de voltar a viver uma realidade que já viveram há alguns anos e vários anos, por assim dizer, muito a lamentar. Muitas pessoas também, quando estávamos a chorar, os jornais também era bastante situação, pedir que não passe a acontecer da Guiné-Bissau, ou seja, golpes de estados sucessivos e que sempre poderá afetar a vida da população. Que tipo de movimentação ou que tipo de movimentações de militares é que foi possível ver na cidade durante a tarde? Durante a tarde, principalmente junto ao perímetro do Palácio do Governo, houve bastante movimentação, mas nas artérias principais da capital, as artérias centrais, havia a força militar, mas estavam a guardar, a proteger as instituições como o Palácio da República e outras instituições. Toda a vida pública e privada, por assim dizer, toda a cidade ficou de repente parada e sempre tem gente a circular nas artérias principais e todos à espera de que houvesse uma clarificação do que se está a passar a cerca de 5 horas e meia, já dura 5 horas e meia. Portanto, tudo começou por volta das 13h30, 13h40, também a mesma hora de Lisboa. Muito bem, vamos então aguardar, Valdir Araújo, por essa conferência de imprensa agendada, onde irá falar o Presidente da República com a atualização de todos estes acontecimentos. António Guterres apelou hoje ao fim imediato dos combates violentos em Bissau e ao pleno respeito pelas instituições democráticas do país. Num comunicado distribuído pelo porta-voz, o secretário-geral das Nações Unidas disse estar profundamente preocupado com a notícia de combates violentos em Bissau, onde decorreu a tentativa de um golpe de Estado com o Palácio do Governo e o presidente cercados por homens armados. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental também já veio condenar a tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. Em comunicado, responsabiliza os militares responsáveis pela segurança do presidente Umaru Sissoko Embaló e membros do seu gabinete, tal como a União Africana, a CEDEAO, acompanha com grande preocupação a evolução da situação na Guiné-Bissau e exige aos militares que regressem aos seus quartéis e mantenham uma postura republicana. O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, condenou as movimentações armadas em Bissau. O governante mostrou grande preocupação com o que se está a passar, mas espera que seja apenas um incidente de percurso. A Guiné-Bissau tem tido um período de estabilidade e consolidação institucional que é muito importante que prossiga. Este ataque, porque de um ataque armado se trata, dirigido contra o Presidente da República e o Governo, numa altura em que decorria um Conselho de Ministros presidido pelo Presidente da República, é absolutamente inaceitável, condenável. É um ataque contra a ordem constitucional guineense, é um ataque contra as autoridades legítimas da Guiné-Bissau e por isso só merece repúdio, como já mereceu a Portugal, como já mereceu a CEDEAO e como já suscitou também a preocupação do Secretário-Geral das Nações Unidas. O nosso apelo é que esse ataque cesse de imediato, porque não é com violência que se resolvem as questões políticas, nem é pondo em causa a ordem constitucional e a estabilidade das instituições e a ação das autoridades legítimas que se resolvem diferentes políticos.
O presidente guineense, Umaru Sissoko Embalo, e o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabian, já se encontram no Palácio Presidencial. É de lá que recebemos as fotos que mostram que os governantes estão bem, ao contrário de rumores que circularam durante a tarde. Militares, aliás, entraram cerca das 17h20 no Palácio Governamental guineense e ordenaram a saída dos governantes que estavam no edifício. Quando começou o ataque, durante o Conselho de Ministros de hoje, alguns membros do governo já tinham conseguido fugir por um muro de vedação das traseiras do Palácio. Esta tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau, ao princípio da tarde, um grupo de militares invadiu o Palácio do Governo quando o Presidente da República presidia ao Conselho de Ministros. Houve tiros de bazucas e metralhadoras, também foram registados feridos e mortes. Tiros de bazuca e de metralhadoras foram ouvidos em Bissau, no Palácio do Governo. Segundo informações, tudo terá começado por volta das 12h30. O Presidente da República estava a presidir a sessão do Conselho de Ministros quando chegou um grupo de militares que invadiram o Palácio. O Palácio do Governo, que alberga vários outros ministérios, esteve cercado por militares que fizeram barricadas a 500 metros do muro de vedação, impedindo entrada e saída de pessoas. Houve feridos e mortos ainda por contabilizar. Alguns funcionários do Palácio do Governo ficaram retidos, outros conseguiram fugir saltando vedações. A notícia apanhou muitas pessoas de surpresa que afluíram às escolas buscar os filhos. O comércio está encerrado. A Embaixada de Portugal avisa ainda os portugueses para contactarem a instituição em caso de emergência. Esta tarde, em Bissau, também se verificaram disparos de armas pesadas no quartel-general da Marinha. A situação é tensa, apesar de não haver movimentações noutros quartéis da capital. No centro de Bissau, as ruas estão praticamente vazias, não há circulação de transportes públicos. Quem foi apanhado pelo tiroteio das instalações do Palácio do Governo relata momentos de medo e incerteza, como testemunhou o advogado José Paulo Semedo. Eu só sei que estávamos no Conselho de Ministros e começamos a ouvir tiros de bazuca e outras coisas. E dali todo mundo espalhou. E eu estou, neste momento, escondido também. Agora está havendo tiroteios para tudo quanto é canto aqui no Palácio. Está coberto de balas, só isso que eu sei. Eu estou aqui no meu gabinete e os conselheiros, meus colaboradores, três estão num outro gabinete e pronto. Um segurança aqui do nosso gabinete apanhou um tiro e já faleceu. O corpo está aqui ao lado do meu gabinete. A Embaixada de Portugal em Bissau recomendou hoje aos portugueses na Guiné-Bissau que fiquem em casa, tendo em conta o assalto militar ao Palácio do Governo e a tentativa de golpe de Estado em curso. Num comunicado publicado nas redes sociais, a representação portuguesa recomenda a todos os cidadãos portugueses residentes na Guiné-Bissau que, em virtude dos recentes acontecimentos, permaneçam em casa e aguardem novas informações. O embaixador José Rui Velez Caroço avisa os cidadãos nacionais para que contactem a Embaixada em caso de emergência. Voltaremos daqui a pouco a atualizar notícias da Guiné-Bissau. Aguardamos também a todo momento declarações do Presidente da República da Guiné-Bissau, uma conferência de imprensa que está a ser acompanhada pelo correspondente da RTP em Bissau, Valdir Araújo. Numa primeira reação aos acontecimentos na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe disse que nada justifica chegar ao poder pela via antidemocrática. Jorge Bom Jesus apelou à CPLP e também a outras organizações internacionais para ajudarem a Guiné-Bissau a ultrapassar mais um momento difícil. Eu lamento profundamente porque, de facto, os nossos países em vias de desenvolvimento, enfim, continuamos nesta luta titânica contra a pobreza, pela afirmação da democracia, dos valores democráticos, e existem precisamente as eleições para que todos possam chegar ao poder pela porta principal, que é esta soberania, não é, que o povo nos confere. E sempre que há, seja o que for que coloque em causa a estabilidade política e governativa,
naturalmente é sempre muitos passos atrás. Esperemos que, enfim, o povo guineense e, naturalmente, a comunidade internacional, a nossa comunidade da CPLP, portanto, todos consigam ajudar para que, enfim, este momento difícil seja ultrapassado o mais rapidamente possível e com o menor banho de sangue possível. Nada justifica a perda de vidas humanas, portanto, em circunstâncias dessas. Regressamos ao assunto que abriu esta emissão especial, no fundo, porque começamos mais cedo este Repórter África, que está a marcar a atualidade na África lusófona. Situação confusa ainda em Bissau. O Presidente da República falou por telefone ao Jeune Afrique, diz que está bem e seguro e garante estar no Palácio Presidencial. Disse que os tiroteios duraram 5 horas e que há muitos mortos, mas que se trata de uma ação levada a cabo por elementos isolados. Segundo Fernando Vaz, o porta-voz do Governo, a tentativa de subversão da ordem constitucional fracassou. O Presidente já se encontra no Palácio da República, reunido com o vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. O almirante Bubu Nachuto, avança Fernando Vaz, em tempos detido por narcotráfico nos Estados Unidos, está detido no Estado-Maior do Exército. Os insurgentes fugiram do Palácio do Governo. O dia foi de tensão em Bissau, com a tentativa de tomada de assalto da reunião do Conselho de Ministros por um grupo armado. Foram ouvidos tiros de bazuca e rajadas de metralhadora na capital do país. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República participavam na reunião no Palácio do Governo quando a sala terá sido cercada por militares não fardados. O Presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, e o Primeiro-Ministro, Nuno Gomes Nabia, já se encontram no Palácio Presidencial. É de lá que recebemos estas fotos que mostram que os governantes estão bem, ao contrário de rumores que circularam durante a tarde. Militares entraram cerca das 17h20 no Palácio Governamental guineense e ordenaram a saída dos governantes que estavam no edifício quando começou o ataque. Durante o Conselho de Ministros, alguns membros do Governo já tinham conseguido fugir por um muro da vedação nas traseiras do Palácio. Para já é dada como uma tentativa de golpe de Estado falhada. Comigo tenho João Paulo Pinto Có, antropólogo, historiador e investigador do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, a quem pergunto se, face a alguma tensão política existente nos últimos tempos em Bissau, se era expectável uma situação deste género, uma tentativa de golpe de Estado. Muito obrigado, Paulo Martins. As situações de tensões na Guiné-Bissau têm sido vividas ao longo dos últimos tempos e nos últimos meses tem-se assistido crispações políticas entre as instituições do Estado e também entre as agremiações políticas que sustentam o governo liderado por Nuno Gomes Nabia. Na semana passada assistiu-se à nomeação de alguns membros do governo em que as bases que sustentam o governo, o executivo do Nuno Nabia, se manifestaram descontentes em relação à forma como as nomeações ocorreram de forma extraconstitucional. Portanto, a situação que ocorreu hoje na Bissau, essa agitação política, lamentavelmente é uma situação em que os guineenses adultos já estão familiarizados, pelo menos os cidadãos de Bissau, e veio pôr à prova a real situação política que a Guiné-Bissau vive e as tensões e desconfianças entre os atores políticos. Esta zona, nesta altura, concretamente, é uma zona de grandes conflitos. Pode ter tido alguma influência, pode ter havido aqui alguma influência do que está a passar, por exemplo, no Mali, no Burkina Faso? Olha, é preciso dizer que a forma como a CEDEAO, que é a entidade subregional, que tem a obrigação política de tentar coordenar e evitar situações semelhantes ao que ocorreram no Mali, no Guiné-Conakry, Burkina Faso, por exemplo, mostra de que talvez as ações da CEDEAO estão a encorajar ações que levam a subversões institucionais de poder na África Ocidental, né? Portanto, a Guiné-Bissau talvez tenha tentado, os militares tentaram, fala-se de militares não fardados, espera-se que o Presidente da República faça um pronunciamento à nação daqui a alguns minutos, para que se possa esclarecer
o que efetivamente ocorreu na cidade de Bissau, concretamente no Palácio do Governo e também até onde se tem notícias no próprio Palácio Presidencial. Fala-se da detenção do conhecido contra-almirante Abu Nanchuto, que tem participado de diversas ações de subversões e etc. Espera-se que o governo guinense, através da presidência, do chefe do Estado, o general Marcelo Coembalo, venha dar pormenores de tudo o que realmente ocorreu de forma oficial. Porque até aqui fala-se de especulações. Qualquer informação que formos avançar neste momento, a meu ver, seriam informações meramente falaciosas, especulativas e prematuras. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas tem vindo a dizer ao longo dos últimos anos, diria, que os militares não se devem imiscuir na política. Pode ter havido aqui, de alguma forma, a ação também dos militares ou foram atos isolados, uma vez que foram dadas informações que seriam pessoas não armadas que estariam na origem deste... Não fardadas. Não fardadas. Bem, essa informação vamos apurar, porque se houve troca de tiros, houve também pelas imagens que circulam nos meios de comunicação social e também nas redes sociais, as imagens que chegaram até nós, dão conta de mortes e feridos entre pessoas, entre as vítimas mortais, provavelmente estão as pessoas que tentaram assaltar o Palácio do Governo durante o Conselho de Ministros, né? Portanto, as afirmações do Biagenantam, general Biagenantam, até aqui, que foi tomado como militar legalista, que acompanhou Nino Vieira durante o conflito 7 de junho, que acabou por sucumbir, e também acompanhou o presidente cessante, José Mário Vaz, e que ficou no cargo com o Marembalo. Tentou até aqui dissuadir qualquer tentativa ou aliciamento para algum tipo de subversão. Pelo menos é o que ele tem demonstrado até aqui. Apesar de que nos últimos dias tem se especulado sobre o falecimento do próprio Biagenantam, vítima de doenças. Vamos só, para terminar, estamos mesmo no nosso limite do tempo. O que é que podemos esperar amanhã? O que se pode esperar é que as situações sejam realmente aclaradas, né, para que se possa trazer paz à população da Guiné-Bissau, né, e a justiça seja feita e que os guineenses possam retomar as suas vidas à normalidade. Muito obrigado, João Paulo Pinto Cobo, por estes esclarecimentos sobre uma alegada tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. Vamos, naturalmente, continuar a acompanhar este assunto na RTP África. Obrigado pela preferência. Até amanhã.